Olá, você está no programa Soul no Sistema Sagres de Comunicação. Soul, que no inglês significa alma, e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca trazer temas sobre o ser integral em suas dimensões biopsicossocial e espiritual. E agora nós estamos começando a nossa segunda temporada. Uma temporada que vai falar sobre as relações humanas, do eu ao nós, as relações afetivas, familiares e sociais. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros, olhos azuis e estou vestindo uma calça clara com uma blusa marrom e sapatos também marrons. Hoje, o nosso tema é muito especial. Nós vamos falar sobre a visão sistêmica das relações familiares. O que é e como a visão sistêmica pode nos ajudar a viver melhor. E quem vai falar conosco desse tema é a médica, mestre em doutora em ciência da saúde, Vânia Meira. Olá, Vânia, seja muito bem-vinda. Olá, Lívia Bailão, é uma honra estar aqui com você no Sistema Sagres para compartilhar a minha experiência sobre o tema, e eu também quero fazer minha autodescrição. Eu sou Vânia Meira Siqueira Campos, sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos naturalmente castanhos escuros, aos meus 57 anos eles estão permeados por fios naturalmente brancos, meus olhos também são castanhos escuros, eu tenho 1,60 m de altura, 50 quilos, e pelo sotaque dá para saber que eu sou uma nordestina da Paraíba. E é uma honra estar aqui com vocês. Mais um dado, eu estou vestindo uma blusa marrom, com a calça marrom, sapatos pretos. Vânia, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite para estarmos aqui conversando desse tema tão profundo e tão significativo na nossa vida. Mas eu quero começar te perguntando, para quem nos assiste também poder entender, o que é ter uma visão sistêmica das relações de família? Bom, primeiro é importante que as pessoas entendam o conceito de sistema, para que a gente possa ampliar para esse olhar sistêmico. E o sistema é um conjunto de elementos que se influenciam mutuamente o tempo inteiro. E todos nós chegamos no sistema inicial. A gente costuma falar a família de origem, onde a gente nasce. Desse sistema primário, nós partimos para outros sistemas. Talvez nós formemos a nossa própria família, nós participamos às vezes de sistemas sociais, organizacionais, corporativos, religiosos, clubes sociais, recreativos, esportivos, espelhando nesses sistemas secundários o que a gente traz da base, da nossa família de origem. E ter um olhar sistêmico passa por eu entender como essas relações acontecem e como a gente pode fazer com que elas fluam melhor, favorecendo a nossa vida. Maravilha. Então você está dizendo que a gente reproduz socialmente, nos grupamentos sociais, o nosso modelo, o nosso sistema, da forma como nós fomos criados em nossa família. É isso mesmo? Sim. Nós herdamos da nossa família não só a genética, com traços físicos, cor de pele, olhos, características físicas, possibilidades dessa ou daquela doença. Nós também herdamos os princípios, os valores, o que é tido como certo, como errado, os eventos que marcaram a história da nossa família e que repercutem no jeito daqueles elementos se desenvolverem e conviverem. Tudo isso nós herdamos, cultura, idioma, e sem dúvida que isso vai nos moldando. E esse ser que foi formado ali na base, ele vai estar presente onde a gente estiver. Vânia, há quem entenda que isso pode ser um determinismo,
Ou a gente, do tipo, quem foi criado na família X só pode dar X. Quem foi criado na família Y vai fatalmente repetir Y. Ou entra um elemento aí de um livre-arbítrio? Como que a gente pode conciliar essa visão sistêmica com esse aspecto não determinístico? Tá. Então, isso é parcialmente experimentado na prática. Certo. Nós temos, sim, liberdade de escolhas, mas nós não somos tão livres quanto a gente acredita que é. Nós temos marcas profundas, inconscientes do que a gente recebeu e que está expresso nessa modelagem do eu em que eu me tornei. Então, existe uma consciência de grupo que é arcaica, que é instintiva e é amoral, e que está a serviço da permanência, da identidade do grupo. Da perpetuação desse grupo. Então, essa consciência, essa força do grupo, que, como eu disse, é instintiva e arcaica, e também amoral, não tem isso de certo ou errado. Tem o grupo. Tem o grupo. Para que esse grupo tenha força, é preciso que padrões se repitam, porque garante a perpetuação do grupo. E pessoas, elementos inseridos nesses grupos, acabam de uma forma inconsciente sendo levados a repetir padrões. Nós conseguimos quebrá-los? Sem dúvida que sim. Mas primeiro a gente precisa ter consciência disso, porque, como eu disse, a atuação é inconsciente. Sim. Muitas vezes nós nos levamos a repetir histórias, eventos, sem nos darmos conta. E essa é a dificuldade de interromper o padrão. Então, eu quero entender aqui, deixar também um recado para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que a consciência é o primeiro passo para a gente não repetir aquilo que não nos faz bem. E até repetir, né, o que é bom para nós. Mas, então, a consciência, ela é capaz de fazer com que a gente altere esse determinismo, digamos assim. Então, a importância de a gente, né, Vânia, tomar consciência de quem a gente é, do que a gente faz, do que está ligado a essa nossa história, nosso sistema de origem, para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes, não é isso? Exatamente. Eu preciso dizer às pessoas que estão nos assistindo que esse conceito que eu estou trazendo da consciência sistêmica parte das percepções do filósofo alemão Bert Hellinger, que desenvolveu as constelações familiares. Perfeito. Então, ele traz esse olhar da consciência do grupo e ele traz também uma expressão da consciência pessoal, individual. É aquela que a gente percebe no nosso dia a dia o tempo inteiro. Né? É aquela que diz assim, ela está a serviço da nossa sobrevivência nos grupos aos quais a gente pertence. É como se fosse, sabe aquele no desenho animado que tem um anjinho e diabinho falando assim, faz assim, não faz assim, vai por esse caminho que vai dar certo ou não. O Bert Hellinger considera essa consciência individual como um aspecto da nossa psique que está a serviço da nossa sobrevivência. Nós precisamos pertencer aos grupos. Isso tem a ver com sobrevivência. Nós somos seres essencialmente de grupo. E é fundamental que eu aprenda como fazer parte, porque isso tem a ver com sobreviver. Então, se eu nasço na família A, eu preciso aprender a fazer parte dessa família. O que é tido como certo e como errado. Eu vou percebendo em mim como consciência pesada ou consciência tranquila. O Hellinger dizia que consciência pesada e consciência tranquila não tem a ver com certo e errado, mas com o que é certo no meu grupo,
que garante Perfeito. o meu pertencimento, a minha sobrevivência ali. E nesse sentido, eu sou levada desde muito cedo a aprender como fazer parte. Então, por exemplo, será que na minha família de origem fazer parte é importante uma criança engolir o choro, porque não adianta ficar chorando que ninguém vai ali atender suas necessidades? Entendi. Ou talvez é uma família exatamente o contrário, que está ali quando eu faço e qualquer sonzinho de choro já vem me atender. Então nós vamos aprendendo a lidar com isso. Perfeito. E nesse sentido eu vou sendo moldada, eu vou repetindo padrões e mais adiante na minha vida, ali no início da adolescência, eu preciso inclusive começar a me distanciar um pouco desse grupo, porque é essencial também o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha autonomia. E muitas vezes eu vou precisar tentar fazer diferente lá do grupo. A gente precisa, inclusive... É até importante, né, Vânia? Sim, sem dúvida. Muitas vezes o adolescente começa a se decepcionar com pai e mãe, e essa é uma estratégia para ele começar a ser inserido em outros grupos, não é? Só que muitas vezes a gente, sem perceber, a gente se prometeu fazer exatamente diferente do que era válido na origem, e a gente se pega repetindo o padrão. E esses padrões, Lívia, é muito importante que fiquem claros. Eles não são necessariamente bons ou ruins. Né? E nós podemos usá-los ao nosso favor, desde que nós tenhamos consciência deles. O problema é quando nós estamos na repetição automática. E inconsciente. Né? Se você me permitir, eu posso dar um exemplo claro disso, por favor, como eu uso Vânia. na minha vida. Eu venho de uma família tipicamente impaciente, acelerada. Não é? É um padrão. Nossa família é reconhecida por isso, por fazer tudo rápido. Não é? E a gente cobra isso das pessoas também. A gente, às vezes, muitas vezes, desrespeita o tempo dos outros. E isso, imagina, na minha vida familiar, na família que eu constituí com o meu marido, que é classicamente sereno. Eu preciso desacelerar ali para que as relações fluam melhor. Mas para isso eu tenho que ter consciência. Olha, Vânia, acorda, olha como você está. Não vai funcionar assim. Só que você disse, eu sou médica. Eu sou uma médica anestesiologista. E em muitos momentos eu preciso dessa minha rapidez de ação. Não é? Tem momentos em uma anestesia em que, para o paciente, quanto mais rápido você for, por exemplo, numa situação, numa ressuscitação, numa reanimação de uma parada cardiorrespiratória, busque a Vânia acelerada, por favor. Vânia, isso que você está trazendo, né? Uma mesma característica, você tomar consciência dela e saber nos momentos de utilizá-la, de freá-la, né? Em respeito ao companheiro e à sua própria família. Então, eu acredito que esse é o fiel da balança. A consciência é o começo da cura, né? E de qualquer situação, né? Se é que a gente pode trabalhar com cura, mas assim, do bem viver, né? Da gente estar conscientes e centrados em nós, em como nós funcionamos, menos afetados com a reação dos outros, né? Porque se você, utilizando ainda, se você me permite o seu exemplo, mas imagina você sem consciência, o tumulto que você pode gerar, exigindo do companheiro, exigindo dos filhos, esse ritmo todo. E a vida vira uma confusão, um caos esse sistema, né? E você não se desculpe por isso, pelo contrário. Eu fui assim no início do nosso relacionamento. E eu costumo dizer que eu e o meu marido, José Miguel, nós estamos casados há 31 anos e que conhecer esses princípios sistêmicos e tentar colocá-los em prática na nossa vida
garante, eu acho que favoreceu a gente continuar juntos. Nós somos esses sistemas que, na essência, tem muitas semelhanças, mas imagina, eu venho lá da Paraíba, do Nordeste, o meu marido é aqui do Centro-Oeste, é o mesmo Brasil, mas são Brasis diferentes, só daí famílias há diferentes, Sim. né? Culturas ali, modus operandi diferentes. Exatamente. Né? É muito rico. E eu reconheço, sim, que mais no início e ainda hoje eu me pego nesse ritmo diferente do dele. Nós temos uma filha que nesse aspecto é mais parecida com ele. Olha só. É mais suave. Eu estou aqui falando num tom que não é sempre assim. Eu sou muito mais acelerada, muito mais visceral. E conhecer tudo isso, eu tenho certeza que tem nos ajudado. E eu não estou dizendo que é sempre assim, mas só de você se perguntar, opa, Vânia, eles estão pontuando isso, diminui um pouco o seu ritmo. Olha que interessante. Se estão pontuando, dê um crédito a eles e veja isso melhor. Então, isso é pôr em prática os princípios sistêmicos. Trazendo um pouco para o campo prático, Vânia, eu vejo muito comum os filhos criticarem os pais, ou a mãe, ou o pai, ou ambos, né? E acabar repetindo exatamente aquilo que critica. É o famoso tá pagando a língua, né? A visão sistêmica pode nos ajudar em relação a isso, a entender esse processo e a revertê-lo, por exemplo? Sim, sem dúvida. O que acontece? Dentro desses princípios sistêmicos, dentro das observações do Bert Hellinger, o que ele percebeu? Ele percebeu que, partindo daquele pressuposto que nós somos seres necessariamente de grupo, que nós fomos preparados para viver nesses grupos, preparados evolutivamente. E ele percebeu princípios naturais que favorecem o fluir melhor da nossa vida. E um desses princípios, por exemplo, é uma estrutura hierárquica dentro dos sistemas. Cada elemento que vai chegando no sistema, ele tem um lugar a ocupar, um papel a desempenhar, e isso gera paz. Então, numa família chega um homem, uma mulher, chegam juntos. E sim, eu sei que hoje tem famílias de formatos diferentes. Eu estou só exemplificando a família em que eu nasci e me criei. Então, depois daqui nasce o primeiro filho. No meu exemplo foi meu irmão, depois fui eu. Só que a vida já estava acontecendo antes de eu chegar, certo? Certo. Muitos eventos colaboraram para aquele sistema ser como era, né? E a serviço da vida, o pai e a mãe, o meu pai e a minha mãe foram perfeitos se a vida chegou até mim, certo? E pode ser que eu tenha mesmo cobranças. Talvez eu não recebi deles um olhar como eu esperava, como eu desejava e até merecia. E eu acabo cobrando, eu acabo julgando essas pessoas, sem me dar conta de que o maior eu já recebi deles, que foi a vida. Sim, não é? Sim. Então, enquanto eu sigo a vida nessa expectativa, nesse desejo de que eles tivessem sido diferentes, eu abro mão, por exemplo, de tomar a vida de fato. De usufruir, você quer dizer? Sim, de vivê-la de fato. Porque aí eu começo a prestar tanto atenção no que eu me queixo, que faltou, que eu deixo de viver o que eu recebi. E prestando atenção no que faltou, eu fico especialista nisso. E de repente, eu posso me tornar uma mãe igualzinha à minha. Enquanto eu estou julgando e condenando o que eu não tive, eu faço um gancho nisso. E é assim que a gente repete os padrões. E
uma forma de estarmos livres disso é dizer sim ao nosso pai, à nossa mãe. O que é dizer sim, Vânia? É dizer sim, é abrir mão da expectativa de que eles tivessem sido diferentes, porque eles não foram. Eu não estou dizendo que é para gostar do que eles fizeram ou deixaram de fazer. São coisas diferentes. Mas quando eu digo sim, eu tomo a vida, eu estou em contato com essa energia essencial para seguir adiante. Enquanto eu estou nessa recusa, eu fico presa numa ilusão de que, quem sabe, um dia, eu tenho 57 anos, mas tem pessoas com 90 anos que ainda estão se queixando porque meu pai nunca me deu um cafuné, minha mãe nunca foi de dar colo, e estão ali, de certa forma, presos a essa dor. Então, dizer sim é isso, é concordar com o que foi possível e com o que não foi. E seguir. Perfeito. É um ato profundo de concordância. É uma postura muito mais interna, né? Porque e se o pai ou a mãe já faleceram, por exemplo? Como que a gente concorda? Como que é feito esse sim? Ainda assim é possível? Sim, claro. Existem diferentes abordagens para nos ajudar nisso. Primeira coisa, a gente precisa abrir mão dessa ilusão de mudar o passado, porque isso não é possível. Sim. Os eventos aconteceram, mas nós podemos olhar para o passado e ressignificá-los, olharmos de uma nova perspectiva. A abordagem que eu ofereço é a constelação familiar. A constelação familiar, ela proporciona essa tomada de consciência de que você falou no início. Sim. É como se eu ampliasse um pouquinho o meu campo de visão daquela circunstância. E visse coisas que ordinariamente eu não vejo. Né? Exatamente. Então, o método permite, por exemplo, se a gente puder fazer uma analogia, eu saí de um curta-metragem da minha história para uma metragem um pouquinho mais ampla. E eu posso, por exemplo, ver como foi que aquela minha mãe foi moldada, como aquele meu pai foi moldado. E talvez eu possa olhar para eles de um outro lugar. Continuo dizendo, não estou falando de gostar ou desgostar, tá certo? E claro que cada um arca com as consequências de suas escolhas, de suas ações. Um pai agressivo, abusivo, uma mãe negligente, elas continuam sendo assim, mas eu posso, olhando de um outro lugar, entender como eles chegaram naquele lugar. Um outro princípio observado pelo Bert Hellinger é a necessidade de trocas em equilíbrio. Certo. Né? Então, como uma mãe e um pai que não receberam vão poder naturalmente dar de outra forma? É possível? Sim, mas eles precisam primeiro estar em paz com isso. E às vezes não tiveram oportunidade de ter essa consciência. Exatamente. E fizeram como puderam, né? Exatamente. Então, cada um de nós faz o melhor que pode a cada momento. Sim. Com os recursos que receberam, que tiveram, né? E, por exemplo, a minha geração é uma geração que a gente vê sendo citado na internet, filho dos pais que não fizeram psicoterapia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui. Né? Produzindo, né? passando a vida adiante, sendo profissionais, tendo circunstâncias, vivendo a vida. Então, não foi de tudo ruim. Não, não é assim. Nós precisamos aprender a olhar também para o bom. Que foi bom. E se o que foi possível para aquele pai, para aquela mãe, foi só a vida, a gente precisa abrir mão dessa palavra só. Porque a vida é o maior presente. É tudo, né, Vânia? E às vezes a pessoa pegou esse presente que veio embaladinho, não foi numa caixa maravilhosa, foi meio num papel de embrulho, mas era um presente especial e não conseguiu abrir até hoje. Vânia, eu te agradeço muito, foi muito esclarecedor. Eu acredito que quem está nos assistindo conseguiu
ter uma perspectiva sobre como a visão sistêmica pode nos ajudar a viver melhor e a melhorar as nossas relações familiares. Eu te agradeço muito e fico o convite para um próximo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lívia, agradeço ao Sistema Sagres. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar esses conhecimentos que são vivenciados na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito obrigada. Eu agradeço a sua companhia conosco e até o próximo programa.